Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. Nosso tema é RPG e a gente vai continuar aqui na nossa caravana exploratória do UVG, Pradarias Ultravioletas e a Cidade Negra, da Retropunk. A gente está explorando aqui o livro, pensando aí as regras, vamos falar também do cenário, para dar aquela ideia geral para vocês de qual é a pegada do jogo, como é que as coisas funcionam aqui. E é uma pegada bem diferente, bem interessante, um jogo que mistura aí várias referências, então a gente vai começar a explorar hoje mais um capítulo. Mas se você está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do UVG, que concentra todos os nossos vídeos para você poder assistir com calma e depois seguir viagem na nossa caravana. Então olha lá, hoje a gente vai começar aqui a falar de tempo. O que é o tempo? Né? Então assim, apesar desse começo filosófico, desse título filosófico, nada mais é do que uma parte onde a gente vai tratar aqui do quão vastas são as pradarias, né, do tempo que levam as viagens e, atrelado a isso, o que você pode fazer durante as viagens. Já tem a questão aqui do gerenciamento de recursos, que a gente vai começar a entender um pouquinho como é que funciona. Então, a pegada do nosso vídeo de hoje vai ser essa. Então, se liga aí que a caravana já vai partir. Para a gente começar aqui o nosso papo, a gente começar a entender o que é o tempo, afinal de contas, o que é o tempo em UVG, eu vou ler um trechinho aqui do livro, olha só. Em que diabos você se meteu? As pradarias UV são vastas. São estranhas, claro, mas são imensas e primordialmente vastas. Vastas e vazias. E caso você não tenha entendido ainda, vastas. É esse vazio, melhor dizendo, que mata os heróis. Pois não há um poço de onde beber água ou plantações de nabos para serem colhidos. Então aqui, mais ou menos é o seguinte, como eu falei, a ideia é a gente ter uma dimensão do quão vastas são as pradarias. Eu vou mostrar um pouquinho do mapa aqui para vocês finalmente, né? Mas basicamente a gente vai tratar aqui dos efeitos dessas viagens, ou seja, do gerenciamento de recursos, da questão da exploração, né? Quanto tempo leva para ir mais ou menos de um lugar para o outro. Vários pontos do que eu tocar aqui hoje a gente vai explorar com mais detalhes, com mais minúcias em vídeos futuros. Mas aqui é para vocês entenderem a base dessa parte do jogo, né? Que é justamente a exploração e o gerenciamento de recursos. Então olha só, pessoal, para a gente começar a entender um pouquinho dessa pegada da distância, né, do UVG, o livro ele traz aqui a seguinte questão. A maioria dos jogos vai usar ali como tempo base, né, seja dias de viagem, né, às vezes horas, às vezes turnos, dependendo da situação. Aqui no UVG, para essa questão das distâncias, tá, a unidade padrão, a unidade básica de tempo e também de distância, de uma certa maneira, são justamente as semanas. Então as viagens são medidas em semanas, tá? Tanto que, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês do mapa, olha só. O grande mapa, e ele é grande mesmo, tá? Porque eu vou passar aqui, olha, são várias páginas, né? Salvo engano, tinha uma meta estendida que era para trazer esse mapa inteiro, né? Mas se eu estou lembrando corretamente, essa meta não foi alcançada. Mas enfim, tá aqui o mapa, você pode depois pegar, imprimir, enfim, colocar na sua mesa e tal, para ter uma ideia. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, olha. O jogo geralmente vai começar aqui, na Cidade Violeta. Então tem as trilhas que você pode pegar para atingir os outros destinos. A gente vai falar especificamente de destinos num vídeo futuro. Mas agora o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, olha. Não sei se dá para vocês verem, tem um númerozinho aqui, 2. Isso significa que daqui para cá são 2 semanas de viagem. Daqui para cá é 1 semana de viagem. E assim vai, cada trilha dessas, ela vai indicar mais ou menos a distância. E como eu falei, essa vai ser a unidade padrão para você medir tanto a distância quanto o tempo de viagem, né? É mais ou menos assim que as pessoas que habitam, né, as criaturas, os seres que habitam esse cenário, lidam com as coisas. Tanto que tem uma tabelinha aqui, olha só. Quanto tempo é muito longe, né? Quão longe é muito longe, melhor dizendo. E aqui para você ter uma ideia justamente dessa questão, desse conceito de distância em semanas. Então, só para a gente ter uma ideia aqui. A distância de um dia, tá? Quem viaja tão longe? Um fazendeiro local que vai trocar sua vaca por feijões. Isso os torna heróis? Nada demais. Ou seja, dias ali é uma unidade de tempo que não vai servir para nada em termos de distância e em termos de fama para os heróis, né, para os aventureiros. Porque é uma coisa muito próxima. Você vai ter uma contabilidade específica para dias, mas eu vou falar daqui a pouquinho ainda nesse vídeo. Então olha lá, 1 semana, por exemplo. Quem viaja tão longe? Comerciantes locais, estudantes que vão para a cidade grande. Isso os torna heróis? Não, isso os torna pessoas viajadas. Tá? E aqui, deixa eu pular aqui um outro. 16 semanas. Quem viaja tão longe? Embaixadores, peregrinos, caravanas. E isso os torna exploradores famosos. Ou seja, no cenário aqui, quanto mais distante, quanto mais semanas de distância você consegue viajar entre a sua cidade de origem e um determinado ponto, isso vai se tornando cada vez mais famoso. Porque ninguém costuma viajar tão longe assim. Tanto que o máximo que o livro coloca aqui, olha, são 32 semanas. Quem viaja tão longe? Isso ultrapassa os limites do que todo mundo conhece.
Isso os torna heróis, os torna exploradores lendários com histórias épicas. Ou seja, de uma maneira geral, os habitantes aqui do cenário do VG, eles não têm o costume de se afastar muito das suas comunidades de origem, dos seus locais de origem. Então, quem faz isso, os exploradores, os membros de caravana e tal, vão ganhando status justamente porque eles conseguem chegar aonde quase ninguém chegou. Tá, mas seguindo adiante, avançando um pouquinho, a gente já sabe que quanto mais semanas o seu personagem conseguir viajar, mais famoso ele vai ser. Mas claro, óbvio, a gente está falando aqui de um jogo de RPG, então cada semana de viagem vai ter a possibilidade de trazer encontros, transtornos, alguma coisa para movimentar a vida do seu personagem, da caravana em que ele está viajando, melhor dizendo. E quais são essas possibilidades? O livro vai trazer aqui uma lista, claro, bem geral, assim, das principais coisas que podem acontecer durante essas semanas de viagem. E aqui, olha, ele vai separar, claro, para a gente já ir se acostumando com essa unidade de tempo, olha, a cada semana de viagem. Então, a cada semana de viagem, o que pode acontecer? Exemplos rápidos aqui, só para a gente dar uma passada geral. Você vai diminuir uma saca de suprimentos da sua caravana a cada semana de viagem. Aí entra um pouco da questão do gerenciamento de recursos, mas a gente vai falar mais especificamente disso num vídeo futuro. Você pode fazer um teste ali, os heróis, né? Um teste de carisma para ver se tem algum infortúnio durante essa semana de viagem. E só lembrando aqui, eu comentei, não sei se foi no vídeo passado, acho que foi no vídeo que eu falei dos atributos. O carisma aqui no VG, ele é meio que, mais ou menos, um sinônimo de sorte. Então, por isso que você faz esse teste de carisma aqui, para ver se você tem algum infortúnio. Ele meio que substitui ali uma questão de sorte. A terceira coisa que pode acontecer, encontros, né? Você vai sortear aí para ver se existe algum encontro, se tiver, você vai ter que resolver, enfim, esse tipo de coisa. Você pode, se o herói não se envolver em nenhum tipo de luta, de fuga, você pode usar essa semana de viagem para fazer um descanso longo, né? Para poder se recuperar com mais velocidade. A gente vai comentar um pouquinho sobre o descanso longo ainda nesse vídeo, tá? E sim, você pode verificar se nesta semana a sua caravana alcançou algum destino. O destino são aqueles pontos, aquelas bolinhas que eu mostrei no mapa ainda agora. Então, por exemplo, tem alguns locais que você pode, olha, se você sair aqui, só voltando rapidinho, da Cidade Violeta até as estradas Baixa e Alta, é uma semana de viagem. Então, em uma semana a sua caravana consegue chegar às estradas Alta, Baixa e Alta, e isso é um destino. Cada destino vai ter as suas particularidades, as suas possibilidades de história, mas a gente vai ver isso também num vídeo futuro. Lembra que aqui é só o esqueleto geral dessa questão das viagens. E para a gente fechar aqui, a sexta e última possibilidade que você tem de acontecimentos durante uma semana de viagem é justamente você descobrir, explorar, você fazer o que o livro chama aqui de descobertas, tá? Descobrir um local novo ou explorar o destino onde você está. Isso tudo você vai fazer usando essa medida de tempo aí de semanas. E isso são as coisas que acontecem quando a caravana está em movimento, é uma semana de viagem. Mas o livro coloca aqui também que a sua caravana pode ficar, por N razões, parada durante uma semana. Então, o que pode acontecer enquanto a sua caravana está parada? Ou por algum infortúnio, ou voluntariamente. Vocês podem usar esse tempo para forragear, ou seja, recuperar estoques de alimentos, né? Literalmente procurar comida e água. Então, se vocês estiverem ali numa situação ruim em termos de recursos, vocês podem escolher parar e passar uma semana para ver se vocês conseguem se reabastecer com algum tipo de alimento. Você pode usar essa semana parada para cuidar de alguém, né? Um personagem pode cuidar de outro que esteja ferido ou debilitado, para auxiliar também numa recuperação mais rápida. Você pode, se vocês estiverem sendo perseguidos, por exemplo, vocês podem parar durante uma semana, se vocês têm uma certa dianteira, para organizar uma emboscada para quem estiver perseguindo vocês ou alguma coisa nesse sentido. Essa semana parada pode ser utilizada para estudar artefatos, itens bizarros, entender como é que eles funcionam, aprender magias novas, enfim, esse tipo de coisa. Ou você pode, durante essa semana parada, esconder o acampamento de vocês, camuflar o acampamento de vocês, justamente para tentar evitar encontros e infortúnios, que também, claro, logicamente, podem acontecer enquanto a sua caravana estiver parada. E, claro, vocês podem parar num destino, num daqueles pontos de interesse do mapa lá. E aí a gente está falando já de uma área que, via de regra, já é mais habitada, que tem ali um centro, né, urbano, por assim dizer. Então, se a sua caravana ficar parada em um desses destinos, você vai poder resolver as questões ali daquele ponto específico, você vai poder explorar os arredores, né, para ver se faz alguma outra descoberta, alguma coisa nesse sentido. Você pode comprar e vender, né, bens comerciais, itens, afinal de contas vocês estão numa caravana, né? Ou você pode escolher pagar os custos, né, para ter abrigo e comida ao invés de gastar os recursos da caravana. Então, se vocês estão num centro urbano, vocês têm essas possibilidades de, claro, desde que vocês tenham dinheiro, se utilizar das comodidades desses locais. E claro, lembrando que eu comentei, acho que foi no vídeo passado, agora sim, a questão do XP por farra. Então, se vocês estão num local com um grande centro urbano, alguma coisa assim, vocês podem aproveitar a oportunidade para gastar uma grana e dar uma farreada.
Avançando aqui um pouquinho no livro, olha, vamos falar agora do tal do uso dos dias. Se a medida padrão aqui de tempo e distância são as semanas, para que servem os dias ou como é que os dias vão entrar aqui no jogo, na continha do tempo de viagem? O que o livro coloca aqui pra gente é que, via de regra, esses dias eles podem ser gastos de diversas maneiras. Você pode tirar alguns dias para fazer um descanso curto, né, recuperar menos do que você recuperaria durante uma semana inteira. Esses dias são usados para explorar, como eu acabei de falar, explorar os arredores de um destino, explorar alguma trilha, alguma subtrilha, né, no caminho que vocês estão fazendo. Vocês podem utilizar esses dias para observar criaturas, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso também na questão do XP, da experiência. Você pode ganhar experiência por estudar uma criatura nova, estudar um organismo diferente, esse tipo de coisa, né? Você pode estar ali numa cidade enrolando ali porque tá bacana, porque tá se divertindo e tal, não sei o quê. E essa questão dos dias, você vai contabilizando ali dia por dia, infortúnios também. Se você tiver algum problema durante a viagem, isso pode fazer com que ela atrase alguns dias. Mas em termos de jogo, qual é o resumo da história? Você vai somando esses dias, né, conforme eles vão acontecendo, até que eles formem uma semana. E aí você vai aplicar as consequências de ter passado uma semana. Principalmente aí a questão dos alimentos, né? De você diminuir aí a quantidade de água e comida que vocês têm à disposição. Outra questão importante nesse fato aí dos dias, né, nesse cômputo dos dias aí de viagem, é a questão da velocidade da caravana, né? Ele não é muito técnico aqui, mas ele dá umas regras gerais para você entender. A sua caravana, ela pode ser lenta ou rápida, né? A gente vai ter um vídeo específico falando sobre caravanas. Então, cada caravana, pelas suas características, ela vai ter uma velocidade X. Mas, conforme as coisas vão acontecendo durante o jogo, ela pode se tornar mais lenta ou mais rápida. E aqui o livro dá alguns exemplos, né, de como você vai gerenciar isso. Então ele coloca aqui, olha, ela fica lenta quando os animais estão com muito peso, quando passageiros ficam doentes, quando usa veículos lentos ou se sofrer qualquer condição que a deixe lenta. Então, no começo de cada semana, você vai avaliar aí como é que está a questão da caravana. E você pode fazer isso de uma forma mais simples através dos adjetivos, que é o exemplo que ele dá aqui no livro. Então, uma caravana que está sobrecarregada, com heróis doentes, usando vagões lentos e pesados, aí eu coloquei 4 adjetivos, que é o exemplo que ele dá aqui, ela já começa com 4 dias de atraso, vamos dizer assim. Ou seja, o percurso que ela levaria para percorrer em uma semana, por conta de todas essas questões que a deixam mais lenta, ela vai levar 1 semana e 4 dias para completar. O raciocínio é mais ou menos esse. E por outro lado, a sua caravana pode ser mais rápida também, pode se tornar mais rápida. Vamos ver aqui os exemplos. Se todo mundo estiver usando montaria, se tiver um guia excepcional, se estiver usando excelentes montarias ou veículos rápidos, né? Tudo isso vai subtrair um dia de viagem, ou seja, cada adjetivo, cada qualidade positiva no sentido de imprimir mais velocidade para a sua caravana, vai fazer com que as viagens fiquem menores. Ou seja, se ela tiver aqui no exemplo, sei lá, um guia excepcional e montarias excelentes, são 2 características positivas. Então, neste caso, o que ela levaria 1 semana para percorrer, 7 dias, ela vai fazer em 2 dias a menos, em 5 dias. O raciocínio é mais ou menos esse. Mas, no final das contas, tudo isso serve, pelo menos até o momento, para a gente avaliar a questão do gerenciamento de recursos. Porque, lembra o que eu falei no início, as padarias são vastas, vastas, vastas e vazias. Ou seja, se vocês esgotarem os suprimentos que vocês têm durante uma viagem, vocês ou param para tentar forragear ali e tal, conseguir alguma coisa para prosseguir, ou vocês correm um risco sério de morrer de fome ou de sede. E aqui, para a gente fechar o conteúdo desse vídeo, a gente vai ter o descanso e recuperação, tá? Então, olha só, se você passa 1 semana, né, nessa situação de descanso longo, você pode escolher uma das seguintes opções aqui para se recuperar enquanto personagem. Você pode recuperar toda a sua vida, né, pontos de vida, ou saúde, né, enfim. Você pode recuperar um atributo, você pode recuperar toda a sua fadiga, ou você pode se recuperar de um efeito danoso. Morte, remoção de alma, entre outros. A gente vai comentar ainda um pouquinho disso. Já pincelamos aqui que existe a possibilidade de ressurreição no sistema, mas é uma ressurreição um tanto diferenciada. Então a gente vai detalhar isso num vídeo futuro. Mas aqui, como eu falei, só para ter essa ideia geral do que pode acontecer durante uma semana de viagem e como você pode se recuperar enquanto personagem se você passar a usar esta semana exclusivamente para isso. E claro, lembrando aqui, quando existe um personagem que cuida, né, de um herói, ele pode recuperar mais de uma característica por semana, tá? Então se estiver cuidando se tiver alguém cuidando de você, melhor dizendo, ao invés de uma dessas opções, você pode escolher 2.
Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse sistema de viagem aí, né, de distância do UVG. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da nossa caravana aí, quais são as impressões de vocês a respeito do jogo e do cenário. E lembrando que a UVG é da Retropunk, que é a nossa parceira aqui do canal. Então, se você gostar do livro ou de qualquer outro material da editora, se liga na descrição do vídeo que tem uma chance de você conseguir os seus livros com 10% de desconto, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima resenha.